Olá, boa tarde. Hoje num novo horário para nossa 16ª live da nossa série de 21. Hoje com um tema sobre relacionamentos abusivos, né? Temos que falar mais sobre isso. É um tema aí que está em questão. Semana passada eu postei um vídeo que viralizou na internet, né? O vídeo da Preta Gil falando sobre a constelação familiar, sobre ela entender que ela estava num relacionamento abusivo. Então a gente precisa falar mais sobre isso, né? A gente percebe que estar num relacionamento abusivo independe, né, de situação financeira, de grau de escolaridade, né? Isso não influencia nós estarmos ou não dentro de um relacionamento abusivo. Então a gente precisa falar mais sobre isso. Antes de começar, eu não sei se todo mundo assistiu o vídeo, né? O Reels aí que viralizou. Mas é que assim, no vídeo, a Preta Gil fala que ela, depois da constelação, ela se percebeu dentro de um relacionamento abusivo. Antes disso, assim, ela fala muito sobre questões até sociais, né? Que a sociedade nos impõe sobre estar casada, sobre estar num relacionamento. Que mulher solteira é inferior, ou que mulher sozinha vale menos. Isso tudo são questões sociais, né, de muitos anos aí, que vão sendo impostas para a mulher, tá? A gente precisa entender isso e precisa concordar que realmente, tá, são questões impostas. Só que aí depois que eu postei o vídeo, vieram muitas afirmações sobre isso também, sabe? Não só no meu vídeo, em outros aí, onde, né, mulheres falam que eu sou muito melhor solteira, porque mulher independente é muito melhor, né? Aquele velho ditado sobre melhor sozinho que mal acompanhado. Isso tudo também são questões, tá? E são questões que precisam ser olhadas, tá? Assim como estar dentro de um relacionamento abusivo, tá? Então, antes de eu falar o que é um relacionamento abusivo, como se perceber, como sair disso, como curar, eu quero abrir um parênteses para a gente também falar sobre essas questões, entende? Sobre eu falar para mim mesma que eu sou muito melhor solteira, eu sou muito feliz solteira, eu sou uma pessoa muito melhor, muito mais contente comigo mesma, independente, que eu não preciso de ninguém. Eu não preciso estar num relacionamento. Gente, vocês estão me ouvindo? A internet deu uma falhada, mas vamos voltar. O tema é um pouco pesado, mas a gente precisa falar sobre, tá? Se vocês não estiverem me ouvindo, qualquer coisa me avisem, tá? Então, assim, a mulher que conta pra ela que ela é muito melhor sozinha, que ela é muito melhor solteira, de novo, ela conta historinhas para ela mesma. Se nós fomos criados biologicamente para estar com outras pessoas, por que eu conto para mim mesma que eu preciso ficar sozinha? Vocês entendem que são os dois extremos onde realmente estar num relacionamento abusivo não é saudável, não é para isso que o ser humano existe, não é para isso que a gente vive. Então aqui temos um extremo. Só que o outro extremo é eu contar para mim mesma que eu sou melhor sozinha, que eu não preciso de ninguém. Se a gente sabe que somos seres humanos do coletivo, que somos seres humanos que precisamos do outro, tá? Então quem conta essas historinhas para si mesmo e fica naquela crença de que é melhor sozinha que mal acompanhada, também tem questões. Também tem emaranhados familiares. Também tem dores que precisam ser olhadas, tá? Porque você estar feliz, você se sentir bem, você se sentir melhor, não tem nada a ver com estar num relacionamento ou não estar num relacionamento. O estar feliz e bem consigo mesmo não está vinculado ao teu status num relacionamento solteira. Não tem nada a ver com isso. Não é isso que define a tua felicidade ou a tua tristeza.
Então a gente precisa desvincular isso, que eu só vou estar feliz se eu estou solteira, ou só vou estar feliz se eu estiver num relacionamento. A tua felicidade não tem nada a ver com o teu status social, tá? E de novo, nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, nada a ver com o teu grau de escolaridade, tá? Por isso são dois extremos. E onde está o equilíbrio? No caminho do meio, tá? Por isso que existe pessoas muito felizes dentro de relacionamentos saudáveis, pessoas muito felizes solteiras. Por quê? De novo, isso só depende de cada um. De eu conseguir olhar para as minhas questões, tá? Então, quem realmente está vivendo um relacionamento abusivo tem questões a serem olhadas, tem dores a serem curadas, assim como quem está solteira e acredita que é muito mais feliz, que é uma pessoa muito melhor solteira, também tem questões a serem olhadas, tá? Porque quem fala isso pra si, tá com medo. Isso é medo, tá? Medo de entrar num relacionamento e ser ruim como o passado, tá? Medo de viver a dor que ela viveu no relacionamento passado, tá? Então eu conto uma historinha pra mim mesma que eu sou melhor sozinha, tá? Então assim, cuidado com as historinhas que a gente conta pra gente mesmo, pra alimentar as nossas dores, pra encobrir uma dor que eu não quero ver, e pra fingir que tá tudo bem, tá? Cuidado, porque você tá no mesmo extremo de quem tá num relacionamento abusivo. Então precisa olhar, tá? Precisa olhar, de qualquer forma. Porque, de novo, a tua felicidade não é definida por estar num relacionamento ou estar solteira. Não é isso que define a tua felicidade. É você estar bem consigo mesmo, com as suas questões, com o teu sistema familiar que vai definir se você tá feliz ou não, se você tem uma dor ou não, tá? E aí sim, entrando no que é um relacionamento abusivo, né? Pro sistêmico, o relacionamento abusivo, ele acontece quando eu, por exemplo, entro num relacionamento e cedo e permito abrir mão de certas coisas que tem muito valor pra mim, em função do outro, tá? Então, se eu entro num relacionamento e abro mão de um sonho meu apenas para estar neste relacionamento, eu já estou cedendo algo ao outro, tá? Se eu abro mão de um valor meu, se eu abro mão de um sonho, se eu abro mão de um propósito que eu tinha antes de ter o relacionamento e agora eu finjo que eu não tenho mais, cuidado. Você tá entrando num relacionamento abrindo mão de muita coisa importante pra ti. E isso lá na frente vai te custar algo, tá? Vai te pesar. Em algum momento você vai precisar olhar, tá? Então, por exemplo, meu sonho antes de entrar nesse relacionamento era casar, ter filhos e tudo mais, ok, isso é um valor meu, isso é importante pra mim. De repente eu entro num relacionamento e tô junto com um homem, por exemplo, que não quero casar, isso é besteira, isso é jogar dinheiro fora. Aí você tá, beleza, então não vamos casar. Aí chega o momento de ter filho, não quero ter filho, não, é muito caro, não, isso aí não é pra mim. E aí você abre mão novamente. Até que ponto você vai abrir mão dos teus valores, dos teus sonhos pelo outro, tá? Esse é um dos grandes sinais de alerta que você deve perceber dentro do teu relacionamento, tá? Por quê? De novo, relacionamentos amorosos são entre dois adultos, onde eu cedo um pouco, o outro também precisa ceder um pouco. Precisa haver o equilíbrio. Se só um fica cedendo, se só um fica abrindo mão, o relacionamento fica desequilibrado, tá? E aí aqui, para se tornar um relacionamento abusivo, para se tornar um relacionamento não saudável, é assim, ó, é um passinho vira uma coisa totalmente não saudável, tá? Então assim, precisa ter cuidado, tá? Precisa se perceber o que eu estou cedendo, o que o outro está cedendo. É um equilíbrio, cada um cede um pouquinho, e não eu cedo um monte e o outro só cede um pouquinho, tá? Isso é uma das primeiras questões a se perceber, tá? E aí, o que fazer quando você já está dentro de um relacionamento abusivo, tá? Primeira coisa é olhar pra si, tá?
Voltamos na questão de olhar para nós mesmas, tá? Por quê? Porque se eu fico me vitimizando, meu Deus, por que eu estou de novo num relacionamento abusivo? Eu entro numa postura infantil, onde a culpa é só do outro, onde tudo acontece comigo, onde só eu que não sou feliz. E eu entro nessa postura e não consigo mais sair, tá? Pra sair dela é bem difícil. Por quê? Eu tô na minha criança. A minha criança quer ser vista e ela quer ficar resmungando e não vai te levar em nada, tá? Reconhece a tua parcela de ter entrado num relacionamento abusivo, de ter permitido ficar num relacionamento abusivo, tá? Por quê? Porque se você teve filhos, se você ficou 1, 2, 5, 10, 20 anos com uma pessoa abusiva, você também deu o seu sim para estar ali, tá? A culpa não é só do outro. A culpa não é só do abusador. Você deu o seu sim. Você se permitiu estar ali. E aí é isso que você tem que olhar. O porquê que eu me permiti. O porquê que eu disse sim por tantos anos num relacionamento abusivo. O porquê que eu disse sim de abrir mão de um sonho meu. Porque é olhando estas questões que você vai se reconhecer, que você vai olhar para si mesma e aí sim, você se cura e aí você tem força para sair desse relacionamento abusivo. Você tem força para ter um relacionamento saudável, tá? Por quê? Porque se eu saio de um relacionamento abusivo, acusando o outro, não reconhecendo a minha parcela de culpa, ou, enfim, na minha criança infantil, o próximo relacionamento vai ser muito parecido, tá? Muito parecido. Por quê? Porque eu não me curei. E aí eu vou atrair coisas parecidas, coisas iguais, tá? E pro sistêmico, a gente fala que, né, os relacionamentos, eles são um laboratório, né? Por quê? Porque são trocas constantes, essas trocas precisam ser equilibradas. Eu preciso me perceber. Vamos um pouco além, onde no meu relacionamento amoroso, tá? Ele vai escancar nossos desamores ou as nossas dores com os nossos pais, tá? Vou dar um exemplo simples. Se eu vou para um relacionamento, né, um relacionamento amoroso, querendo segurança, eu tô querendo a minha mãe, tá? Por quê? Qual a garantia de segurança que a gente tem dentro de um relacionamento amoroso? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Eu não mando no outro. Eu não posso obrigá-lo a ficar se ele não quiser. Você não tem o controle de achar que você vai ficar com ele até morrer, que você vai ser a pessoa mais... Não tem. Você perde esse controle. Então, dentro de um relacionamento amoroso, onde dois adultos se encontram e se relacionam e casam, têm filhos, você não tem segurança nenhuma, tá? Você precisa construir esse relacionamento equilibrado, onde você vai mantendo esse relacionamento. Porque segurança absoluta a gente não tem. A gente não sabe quando o outro vai acordar e simplesmente vai embora. Ou me trai. Enfim, tantas questões que pode acontecer dentro do relacionamento. Então, eu não tenho segurança. Então, se eu entro num relacionamento querendo segurança, eu quero a minha mãe. Por quê? Porque dentro do sistêmico, quem passa para você essa sensação de segurança, de você estar segura, de que você pode ir pro mundo, que você consegue enfrentar o mundo e estará segura, é a sua mãe, tá? Então, se você acha que
eu só vou entrar num relacionamento se eu tiver total segurança. Você tá querendo a segurança da tua mãe, você tá esperando que a tua mãe te dê segurança. Se eu acho que eu vou conseguir controlar e que o outro vai ficar porque eu quero, porque eu mando, porque... olha pra tua mãe. Como é o relacionamento com a tua mãe, tá? Porque a gente fala que se eu me sinto insegura, eu ainda espero o colo da minha mãe, tá? Eu ainda espero que minha mãe venha e me segure no colo. Então, assim, o outro, dentro de um relacionamento amoroso, não vai curar essa tua dor. Essa tua dor de insegurança, de medo de perder, isso tudo vem da mãe, tá? Isso tudo são coisas e emaranhados e questões tuas da tua infância com a tua mãe, tá? E aí, o outro dentro do relacionamento não cura isso. Ninguém vai curar. Não cria essa expectativa de que o outro possa curar isso, tá? Então, olha para os teus pais. Olha, outra possibilidade de você entrar dentro de um relacionamento abusivo. Ser o padrão de relacionamento abusivo ser uma constante na tua família. Como foi o relacionamento dos teus pais, tá? Teu pai era muito autoritário? Teu pai era abusivo com a tua mãe? Ou a sua mãe era muito abusiva com o teu pai não tinha voz? Como que era, tá? Por quê? Porque a gente tende a repetir esse padrão. Eu não me sinto merecedora de ter um relacionamento melhor ou mais feliz do que os meus pais tiveram. Então eu repito. Ou eu julgo. A minha mãe fez tudo errado. A minha mãe foi muito submissa ao meu pai. Ela fez, né? Jamais eu vou fazer o que minha mãe fez. Eu estou julgando. E aí no julgamento eu me emaranho a minha mãe. Eu me vinculo à minha mãe. E aí eu repito o padrão. Tá? Repito o padrão. Se você não tiver um relacionamento abusivo, você vai ser a abusadora. Porque você julgou a forma como a mamãe agiu. E aí você repete, tá? Então tudo isso são questões que você precisa olhar para você mesma, tá? O outro não vai curar isso em você, tá? Até anotei umas coisas que a Preta Gil fala ali durante o vídeo dela, né? Que a gente tem essa carência emocional, essa ferida, né? Aberta e interna. Quando a gente vai para um relacionamento amoroso com carência emocional, de novo, isso é uma carência dos nossos pais, da nossa mãe e do nosso pai. O meu marido, meu namorado, meu noivo, não vai suprir essa carência. E aí a gente fica se submetendo a relacionamentos abusivos, por carência. Sem entender que não vai, eu posso fazer tudo e mais um pouco por aquele relacionamento e mesmo assim eu vou me sentir carente, tá? Por isso que eu falo, olha para as tuas questões, olha para os teus pais. Não é o outro que vai curar isso, é você mesma, tá? E aí, no momento em que eu percebo isso, como a Preta Gil falou lá no vídeo, né? Eu verbalizei que eu estava dentro de um relacionamento abusivo. Maravilha. Já é meio caminho andado você reconhecer que você está num relacionamento abusivo, tá? Isso é muito importante. A outra metade do caminho é conseguir sair dele, tá? Porque se você já disse sim por anos, fica muito mais difícil de você assumir que você aceitou tudo aquilo, tá? E você conseguir sair. Então, assim, são várias questões, é profundo. E aí, pra você sair, é difícil, tá? Por isso que eu falo, procura ajuda. Muitas vezes sozinha a gente não consegue sair. Muitas vezes sozinha a gente não consegue nem assumir. No caso da Preta Gil, ela precisou da constelação familiar para entender e conseguir verbalizar que ela estava num relacionamento abusivo. Por carência emocional. Por pressão da sociedade que me exige que eu esteja casada. Por achar que a sociedade vincula que a minha felicidade só vai existir se eu estiver casada. Por achar que a minha felicidade só vai existir se eu estiver solteira. E por aí vai. Tá? Então, assim, olha para as tuas questões, peça ajuda, tá? Teve uma moça que eu atendi, na verdade eu acompanhei ela por uns 3 meses, onde era ela que sustentava a família, ela era, né, gerente de uma empresa grande, tinha um bom salário, tinha educação, ela era pós-graduada, não sei o quê, e ela estava num relacionamento abusivo, tá?
Então, assim, não tem nada a ver com renda, não tem nada a ver com grau de escolaridade. Não tem. Não tem. Aqui fica claro que por que eu atraio para mim esse tipo de relacionamento? Por questões familiares, por questões sistêmicas, tá? No caso dela, era a repetição de um padrão do que ela viu no relacionamento do pai e da mãe dela. Entende? E aí ela se dá conta. Maravilha, ela se deu conta da questão abusiva, tá? E aí, assim, como sair? E ela me falava, eu não tenho força para sair. Eu não tenho força. Por quê? Ela me contava assim, eu vou na delegacia fazer o boletim, todo mundo me julga. Então, tem uma questão social. Sim, não podemos negar, tem, tá? Mas a gente não pode perder a força aí, tá? Então, tinha a questão social, ela ia falar com o pai e com a mãe, aí a mãe falava, não, mas você não pode separar, ele é um homem bom. Foi o que a mãe dela viveu. Então, assim, ela também não tinha o apoio da família. Ela olhava para o sogro e para a sogra que viviam a mesma questão. Ou seja, o marido dela só estava repetindo um padrão do pai, de abuso, do que ele viveu dentro da casa dele também, tá? Então, assim, claro que a gente fez o atendimento de constelação, a gente foi olhar outras coisas, né? Dela estar emaranhada a esse amor aos pais, de precisar viver essa dor que a mãe viveu. E aí sim, enxergar que a força dela só vem do pai e da mãe, independente do que eles viveram. E aí, claro, demorou uns 3 meses aí pra toda essa força vir no caso dela. Hoje ela é separada, tá? Mas assim, o que eu quero mostrar, de novo, a gente precisa olhar, tá? Precisa olhar, porque tem a nossa parcela de culpa e a gente só vai conseguir olhar a nossa, não o do outro, tá? Porque se eu tô num padrão de relacionamento abusivo por questões sistêmicas, por questões familiares, eu vou atrair uma pessoa no mesmo padrão, tá? Então, por isso que a gente fala, precisa terminar esse relacionamento, precisa sair com toda certeza, mas precisa sair com gratidão. Ah, Bia, você tá me falando que eu tenho que agradecer esse homem abusivo? Não é o homem em si, tá? É tudo que você viveu. Foram anos ali que você também disse sim para aquilo. Talvez vocês tiveram filhos. Então, assim, teve muita coisa boa daí, independente, né, do abuso, de todas essas questões. Existiram coisas boas, você disse sim. Então, reconheça isso. Você vai se martirizar e se mutilar porque, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Não, você viveu. Viveu, tira o que você aprendeu e toma força para terminar isso de forma consciente, de forma respeitosa a essa outra pessoa com quem você conviveu, para daí você ir pro próximo relacionamento com este aqui curado, porque senão você atrai outro relacionamento abusivo, tá? E aí, assim, deixa eu até ver aqui que tinha o porquê, né? O porquê que a gente entra, tá? Então, assim, são 2 questões principais. Repetição de padrão familiar, tá? E estar vinculado a alguém que sofreu, tá? Então, se alguém lá no meio da minha ancestralidade, tios, avós, mãe, irmãos, enfim, se alguém sofreu e eu, por amor a ele, me vinculo e quero sofrer também. Então, eu atraio pra mim um relacionamento de sofrimento, tá? Então, assim, é estar vinculado a alguém. Padrão familiar, então minha mãe teve, eu preciso ter também um relacionamento doloroso, um relacionamento sofrido, tá? E um terceiro, eu falei 2, mas existe um terceiro que é eu estar fora da minha postura. Quando eu estou fora da minha postura, eu também atraio pra minha vida uma outra pessoa que vai se relacionar comigo também fora da postura. E aí a gente tem né, relacionamentos fora de postura não são equilibrados, e aí não vai dar certo, tá? Então, são essas 3 coisas que a gente precisa olhar para nós mesmas e identificar. A gente precisa assumir isso pra gente, tá? Ou através de uma constelação, através de psicólogo, ou sozinha, se questionando, assumindo, né, a tua parcela de erro ali, de dizer sim. Assuma isso, para que você se cure. No momento que eu me curo, eu vou para um outro patamar aqui, ó. E aí eu vou atrair relacionamentos melhores, tá? Mesma coisa para quem acha que eu sou muito melhor solteira. Não, quem fala isso só tá com medo de se relacionar e ser doído novamente.
é só por medo, tá? E claro, esse medo também vem de questões e emaranhados sistêmicos e familiares. Então também precisa ser olhado, tá? Então assim, o vídeo da Preta Gil aí que viralizou, ele traz muitas questões que a gente precisa falar, que a gente precisa olhar pra gente mesmo, tá? Por quê? Tudo o que eu vivo na minha vida, de bom e de ruim, é porque eu atraí isso pra mim, tá? Isso às vezes não é fácil de afirmar pra gente mesmo, tá? Principalmente se a gente tá vivendo uma dor, uma doença, algo de ruim, né? E aí é se questionar o porquê que eu atraí isso, por que eu estou vivendo isso. Mas não numa posição de vítima, tá? Porque o vitimismo isso é criança carente, tá? A gente precisa estar no adulto. Por que eu atraí isso? O que eu preciso fazer de diferente para atrair uma coisa diferente, tá? Isso foi uma das coisas que eu acordei hoje cedo pensando que assim, se a gente faz a mesma coisa, a gente só vai atrair as mesmas coisas. Então eu preciso fazer algo de diferente na minha vida, na minha postura, nos meus relacionamentos, para que eu atraia coisas diferentes. Senão a gente fica mais do mesmo, tá? E aí não adianta reclamar que só a sua vida é ruim. Tem pessoas tendo relacionamentos muito saudáveis, muito felizes, muito prósperos. Então, assim, por que eu? Por que eu tô nessa posição? Por que eu tô passando por isso? Tá? Isso é uma das coisas que mais curam. E se você não consegue fazer isso sozinho, procura ajuda. Alguma ajuda, tá? O quanto antes você sair disso, mais você vai se curando e vai atraindo coisas diferentes, tá? O que eu anotei era isso. Se alguém tiver alguma questão, tá? Sobre relacionamentos abusivos, alguma dúvida, alguma ajuda, me manda mensagem, a gente conversa. Se quiser marcar atendimento, a gente marca. Tem opções, tá, gente? Tem muito conteúdo grátis na internet. Tem muita gente fazendo muita coisa ali. Eu não tenho dinheiro. Tem bastante coisa disponível para quem quiser mesmo, tá? Porque isso é outra questão, assim. Eu quero, mas eu fico aqui sentada esperando que caia tudo do céu. Não vai funcionar, né? Estamos fazendo mais do mesmo. Então, assim, é querer fazer e correr atrás que as coisas vão acontecendo, vão melhorando, tá? Você precisa dar o teu primeiro passo para que o universo entenda, opa, ela quer mudar, ela quer olhar. Então, aí ele vai trazendo outras coisas, tá? Mas me coloco aí à disposição para quem tiver dúvida, para quem quiser conversar. Estou aí, tá bom? Obrigada para quem assistiu ao vivo, para quem vai assistir depois. E segunda-feira estamos aí novamente. Um beijo para todos.